Olá, essa é a minha apresentação pela Semana Universitária da Universidade de Brasília, da minha pesquisa que foi feita sob orientação do Gabriel Cornélio. A minha pretensão de início era discutir a retórica do estrangeiro, que é uma personagem do diálogo sofista de Platão. Um caminho que eu achei interessante discutir é fazer um contraste entre a forma como o estrangeiro se conduz um diálogo e a forma como o Sócrates conduz um diálogo. Porque, né, nos diálogos de Platão, normalmente o personagem principal, pode-se dizer, é o Sócrates, e ele tem o método maêutico, né, que é aquela posição onde ele parte das proposições e definições que são apresentadas pelo interlocutor e a partir daí você vai questionando e tentando reduzir ao absurdo é, as proposições que são apresentadas até você chegar na aporia, que é aquele momento onde a conversa não consegue mais ir para frente, você precisa de novas definições e novas proposições para continuar avançando. O que o estrangeiro faz vai na contramão disso, né? O estrangeiro ele tem uma posição mais autoritária e hierarquicamente bem estabelecida já de início no diálogo. A primeira coisa que ele faz é pedir um interlocutor jovem, paciente, que só vai interromper ele quando não estiver entendendo ou quando discordar de forma categórica de alguma coisa que ele está dizendo. E né, desse contraste, dessa diferença, tem uma série de consequências que a gente pode imaginar daquilo que seriam as pretensões de Platão em estar articulando nesse texto dessa forma, com esses assuntos, né? Porque Platão tem esse elemento de interdeterminação da forma e conteúdo que é sempre presente. Aí a minha chave de entrada para essa discussão, que é tão né, uma discussão infinita, eu usei a Fiona Lee, que tem um artigo curto que associa a retórica do estrangeiro com algumas tendências pedagógicas contemporâneas. Então ela usa, as duas categorias são mais importantes, são critical thinking, né, pensamento crítico, e active open-mindedness, que é tipo, né, mentalidade aberta, ativa. A partir dessas categorias ela vai identificar no o que ela pensa ser, e aí é o elemento mais problemático, a uma doutrina pedagógica propriamente platônica, em oposição à doutrina pedagógica socrática que estaria sendo defendida por Platão nos textos anteriores. E eu digo anteriores porque ela defende uma ordenação cronológica dos diálogos que é amplamente adotada, mas profundamente problemática. E depois a gente terminar falando disso, né? Mas antes disso eu falo o movimento que eu faço no texto é de fortalecer o argumento dela de que existiria essa doutrina pedagógica platônica, dando sustentação histórica para o que ela está falando. Então, se a gente olhar para o que acontecia na academia de Platão e a forma como ela entende que Platão acha que deveria ser conduzida devem ser feitas as conduções pedagógicas de qualquer tipo de processo, tem, tem compasso. Né? O que ela está falando tem verossimilhança histórica, o que fortalece o argumento. Mas o problema do argumento não é a conclusão, mas são os pressupostos. Né? E para título de exemplo, o pressuposto é a ordenação. Né? O problema da ordenação, como aponta o professor Rodolfo, num texto absolutamente contundente, é que a ideia de que existam diálogos iniciais, médios e tardios, e os tardios seriam o momento onde Platão já se distanciou completamente da filosofia de Sócrates, né? que é o movimento que ali está tentando diagnosticar, né? Isso é sustentado pelo seguinte, rapidamente, porque não dá tempo. Né? Você tem que colocar leis como o último diálogo e depois você fazer a reconstrução estilográfica do início até o fim, para ver que os textos parecidos com leis são mais para o final e os textos mais diferentes de leis são mais para o início. Só que o que coloca leis no final é uma frase do Diógenes Laércio que diz o seguinte: leis é o último diálogo de Platão, mas não foi ele quem escreveu. Então você tem que acreditar na primeira metade e ignorar a segunda metade da frase. É extremamente arbitrário, né? E é amplamente aceito. Enfim, a conclusão do meu artigo é que é interessante que se faça, né, relações de textos antigos com doutrinas e tendências contemporâneas, mas é importante você prestar atenção para não fazer projeções modernas sobre a antiguidade que simplificam ao invés de aumentar a complexidade dos horizontes hermenêuticos que estão colocados, né? Enfim, obrigado a quem assistiu e obrigado a quem me ajudou a manter a cabeça no lugar para conseguir fazer o trabalho.